boa tarde, tudo bem? Bom, para quem assistiu a aula ao vivo, não consegui terminar porque meu computador deu problema, mas eu vou estar passando aqui para vocês, tá? As atividades. E aqui, como é muito texto, para não ficar lendo, ficar cansativo, a professora ela vai estar explicando, tá bom? O que está dizendo o texto. Bom, aqui nessa primeira página, ela está nos falando que o nosso Brasil é muito grande e com ele tem muitas pessoas. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes de pessoas aqui no Brasil. Adulto, criança, é muita gente, né? E cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem sua história. Nós também, né? Cada um temos a nossa história. E aqui nós vamos descobrir como que nós chegamos até aqui, como que surgiu tudo isso. Na próxima página, vai estar falando sobre os primeiros povos que chegaram aqui no Brasil, né? Os primeiros povos, os primeiros seres humanos aqui no Brasil, isso foi mais de 10 mil anos atrás, né? Em um período chamado pré-história. Naquela época, habitavam diferentes povos no território brasileiro, que eles viviam somente para caçar, pescar e colher fruta, ou seja, simplesmente para viver, né? Só que eles não sabiam escrever, eles não sabiam falar, né? Eles só murmuravam, vamos dizer assim. E aí, para se comunicar, eles começaram a fazer algumas pinturas em pedras, em rochas, para tentar demonstrar. Ó, e através dessa pintura, a gente consegue observar ó, que tem animais, né? Eles desenhavam eles com animais. Essas pinturas são chamadas de pinturas rupestres, tá? Que são pinturas feitas na parede de caverna, em pedras, enfim. Então, esses foram os primeiros povos a chegar aqui no Brasil, que foram os da pré-história. Logo depois, né, nós conhecemos os primeiros habitantes do território brasileiro, que foram os indígenas, né? Com o passar do tempo, os indígenas foram se acabando, mas ainda existe alguns indígenas que vivem a cultura, curtem aquela cultura ainda, não mudaram algumas coisas, né? Tem o seu jeito de viver, o seu jeito de vestir, e eles foram um dos primeiros o primeiro habitante, na verdade, a chegar aqui no nosso Brasil. Às vezes as pessoas falam assim, quem descobriu o Brasil? Os portugueses. Não, não é que eles descobriram o Brasil. O Brasil já existia. Existiam-se índios aqui, certo? Aí sim, vem a chegada dos portugueses. Em 22 de abril de 1500, chegou os portugueses e eles estavam fazendo o quê? Eles estavam indo para a Índia, quando de repente estava passando por um caminho, passou por um caminho diferente que eles faziam e se depararam com um continente desconhecido, tá? Que é o Brasil. Então, eles se depararam com o Brasil e acharam que eles tinham descoberto essa terra. E quando eles chegaram aqui, eles começaram também a escravizar os índios, começaram a eles fazerem serviços para eles, né? De escravidão mesmo. Então, os portugueses chegaram ao Brasil, que já existia com os índios aqui, que são os primeiros habitantes. Então, é essa ordem. É os índios, portugueses, aí vem os africanos, que nós vamos falar um pouquinho agora. Um pouco depois que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram os africanos à força. Para quê, professora? Para também fazer de escravo. Então, além de eles fazerem os índios de escravo, eles também começaram a fazer os africanos. Foram trazendo pessoas lá da África para fazer escravo. E aí, os africanos também vieram para o Brasil. Quando acabou-se a escravidão, alguns voltaram para seu país, né? Voltaram lá para a África, para o continente africano, porém alguns ficaram aqui, tá? Alguns ficaram aqui e aí foi-se aonde nós adquirimos algum tipo de cultura deles. Aqui nós temos na imagem, ó, a mulher fritando acarajé, que é uma comida típica, né? Que utiliza azeite de dendê, que também é um tipo de azeite que nós utilizamos. Então, foi se criando culturas. Então, foi nessa ordem, né? Os índios, chegaram os portugueses, vieram os africanos. E até hoje nós recebemos imigrantes. O que é isso? Depois que o Brasil começou a crescer,
começou a se desenvolver, vieram pessoas de todos os lados. Europeu, os africanos, vieram japoneses, chineses, turcos, espanhóis, italianos, enfim. Vieram gente de todos os lados. E é por isso que até hoje nós temos essa mistura, né? Aqui no nosso Brasil, porque tem descendência de todo quanto é maneira. Por exemplo, os meus descendentes são italianos. Por quê? Porque lá no meu antepassado foram pessoas que vieram da Itália que começou minha família. Vocês também, se vocês perguntarem para os papais, vai ter a sua descendência, eles vão saber. Na próxima página, está mostrando que quando as pessoas chegam aqui num determinado lugar, ela se transforma, porque ela precisa crescer, né? A cidade estava pequena, começou a chegar muita gente, ela precisa crescer. E aí é onde normalmente se constrói os prédios, porque no lugar que normalmente caberia 3 casas, ou seja, 3 famílias, eu construo um prédio e cabe, né, cabe muito mais do que somente 3 famílias. É uma maneira de caber mais gente e economizar espaço, né? Então, conforme pessoas vão chegando, as cidades vão crescendo mesmo. Aí vem as perguntinhas, ó. O que acontece aqui? Aqui até tá com as respostinhas que a professora deixou para vocês conferir. Está perguntando qual das imagens representa o povo originário do Brasil? Os portugueses, africanos ou indígenas? Os indígenas, né? Foram os que estavam aqui no Brasil, os primeiros. Qual que foi o segundo a chegar? Português. Os segundos a chegar foram os portugueses. E quem foi trazido à força? Os africanos, que os portugueses trouxeram os africanos à força para serem escravos. D. Como você acha que foi a convivência entre esses povos? Difícil, né? Porque cada um tem um tipo de cultura, né? Um só pesca, o outro pede para um outro fazer comida, enfim. Então, é muito difícil. Foi difícil. E. Você acha que apesar da diferença entre os povos, as pessoas de hoje convivem bem? Hoje, sim. Hoje consegue conviver bem porque nós somos pessoas muito mais esclarecidas, há muito mais tempo convivendo com essa culturas diferentes, hoje nós acostumamos, certo? Na número 2, tem um enigma e vocês têm que descobrir o que está escrito nessa frase. Cada letrinha é um desenho, então você vai olhar o desenho, vai colocar a letra. Olha o desenho, coloca a letra e vai formar a frase. No número 3, está pedindo que nós ajudarmos as pessoas que querem vir para o Brasil. Então, nós temos que fazer uma linha, né, ajudando essas pessoas a chegar no Brasil. Então, vocês vão pegar e vão ligar lá no Brasil. Ó, o Brasil aqui, ó. Então, vocês vão ligar todas essas pessoinhas que querem chegar no Brasil até o Brasil para eles conseguirem chegar. Próxima página. Observe o gráfico e responda as perguntas a seguir. Então, nós temos um gráfico aqui, ó, as origens dos imigrantes de 1884 a 1939. Então, os que estão em azulzinho, né, 85%, foram os italianos, tá? De laranjinha, os portugueses, 9%. De rosinha, 3%, que são os espanhóis. De amarelinho, 1%, que são os japoneses. De verdinho, de vermelhinho, 1%, que são os alemães. E de roxo, 1%, que são os russos, tá? Aí vem a perguntinha. Segundo o gráfico, qual a origem da maior quantidade de pessoas que vieram para o Brasil entre 1884 e 1939? Então, qual que é o maior? Se a gente começar a observar no gráfico, o maior, que tem 85%, é a Itália. Então, a maior quantidade de pessoas que vieram para o Brasil foram da Itália, são italianos. B. Quais motivos podem levar uma pessoa a migrar? Por que as pessoas vêm de outro lugar para vir para cá? Elas para estudar, para buscar emprego, para vender algum tipo de produto, para vigiar, para fugir de algum tipo de violência. Então, eles precisam sair do próprio país para poder vir para outros. Por quê? Para procurar algo melhor. Tanto para buscar emprego, tanto para estudar, quanto para fugir de algum tipo de violência, tá? Letrinha C. Como a chegada dessas pessoas transforma as cidades brasileiras? Bom, com a chegada dessas pessoas, as cidades brasileiras, elas crescem.
Lembra que a professora falou que quando as cidades brasileiras, com a chegada das pessoas, quanto mais pessoas, mais a cidade vai crescendo. E aí vai construindo novas ruas, novos bairros, vai surgindo alguns tipos de empresas, vai surgindo serviços essenciais, como escola, posto de saúde, enfim. Você tem vontade de morar em algum lugar? Onde? Aí é com vocês que vão responder se vocês têm vontade de ir para algum lugar ou não. Aí, ó, com a ajuda de sua família, de um familiar, perdão, leia o texto e responda o que se pede. Então, nós temos um textinho aqui, ó. Meu pai veio sozinho ao Brasil para ver seus irmãos mais velhos. Ele comparou a vida no Brasil com a vida na Síria e decidiu se estabelecer-se no Brasil, pedindo que nós juntássemos a ele. Eu estava com minha mãe e meus 2 irmãos mais novos, Rashid, 11 anos, e Almir, 9. Quando deixamos o porto de Beirute, no Líbano, rumo ao Porto de Santo, foram 40 dias de viagem de cruzeiro ao Brasil. Só eu, meu irmão Rashid e meus primos Ebrahim e Omar. Somos os sírios que ainda falam árabe na família. A família só sabe nomes de comida árabe. Então, é a história de um migrante da Síria de 93 anos, ó, contando como que ele chegou até aqui o Brasil. E aí vem a letrinha A. O texto conta a história de migração de uma família. Qual é a origem dessa família? Da onde eles vieram? Isso, da Síria. Como a família dela chegou até o Brasil? Chegou na viagem de cruzeiro, de navio, certo? Quanto tempo durou a viagem dessa família até o Brasil? Lá no texto, quantos fala? 40 dias, né? Durou-se 40 dias do porto de Beirute até o porto de Santos, aqui no Brasil. Por que você acha que apenas 4 pessoas da família falam árabe, enquanto os demais só sabem nomes de comida? O que vocês acham? Porque, né, não costumou, não continuou a falar, provavelmente, não estudou e acostumou mais com a língua portuguesa. 2. Você estudou nesse capítulo sobre migração e como ela foi feita. Ela foi e ainda é muito importante para a formação do crescimento das cidades. E quanto a você, converse com seus responsáveis para responder as perguntas sobre as origens da sua família. Aqui vocês que vão responder, tá? Qual que é a tua descendência? Qual a relação de parentesco entre você e seus parentes de origem estrangeira? Se você conhece alguma tradição típica dessa tua origem, você e seus familiares praticam alguma tradição típica? E aqui vai escrever um pequeno texto contando a história das origens de sua família, como ela veio até o Brasil, certo? E por último, preencha o mapa abaixo com imagens de recortes ou desenhos de pessoas que representam o povo brasileiro. Bom, se vocês não tiverem recorte, o que vocês podem fazer? Desenhar, tá? Pode desenhar uma pessoa, um baiano, pode desenhar, por exemplo, uma pessoa sambando lá no Rio de Janeiro, que é a terra do samba. Pode desenhar, vamos pensar, um gaúcho, que é lá do sul, tá? E aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Certo? Bom final de semana, fiquem com Deus e até terça-feira.